Paz do Senhor a todos os irmãos, passando mais um dia com a poderosa palavra do Senhor, a palavra que salva, que cura, que liberta, aleluia, que transforma, que batiza com o Espírito Santo, que nos leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Desde ontem estava pensando já numa palavra, aleluia. E ontem, enquanto eu estava indo para o culto, o Senhor desceu com uma palavra ao meu coração para este dia. E eu vou compartilhar agora com os irmãos no Evangelho de João, aleluia, 21:15, aleluia. Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Aleluia. E respondendo ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Aleluia. Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Se entristeceu então, aleluia, Pedro, aleluia, por ter lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Aleluia. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pedro, esse homem, né, que todos nós conhecemos, um homem de temperamento forte, um homem tido como sanguinário, né? Aleluia, de um temperamento bem explosivo, mas que foi chamado pelo Senhor Jesus, aleluia, aleluia, de pescadores de peixes para pescadores de homens, né? Louvado seja Deus. E nessa ocasião, aleluia, o Senhor chegou para ele e por 3 vezes, aleluia, o Senhor perguntou a ele, aleluia, dando-lhe a oportunidade, aleluia, aleluia, de ser restaurado, de ser renovado, de ter o seu ministério, de ter o seu envio novamente, aleluia, reacendido, reacender a chama no seu coração, porque outrora esse mesmo Pedro, aleluia, que está falando aqui, com tanta convicção, com tanta empolgação, aleluia. Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Esse mesmo Pedro, ele negou, aleluia, Jesus, aleluia, também por 3 vezes, aleluia. E quem sabe, né? Eu estava pensando na nossa trajetória, quantas vezes, né? Nós podemos ter negado a Jesus e em algum momento também nós o negamos hoje, né? Em algum comportamento, alguma atitude diante de algumas pessoas, quando nós muitas vezes não damos a entender realmente quem somos. Aleluia, nós estamos negando a Jesus. Quando diante dos poderosos, quando diante das pessoas mais importantes ou ricas ou que sejam de outras religiões, nós não afirmamos com convicção, aleluia, o Deus que nós servimos. Nós também estamos negando a Jesus. Então fica uma reflexão para as nossas vidas, né? Neste dia de hoje, será que como Pedro, o Senhor não está nos dando uma oportunidade de rever alguma atitude nossa? Aleluia, alguma coisa que o Senhor tem pedido para nós fazermos e nós temos negado, aleluia, a Jesus, porque negando a oportunidade do Senhor, negando a oportunidade de fazer a sua obra, aleluia,
de sermos úteis, de estarmos disponíveis para o reino, de sermos, né, fiéis ao nosso Deus em todas as coisas, em tudo. Aleluia. Nós também estamos negando, aleluia, a Jesus como Pedro negou, aleluia. Mas Jesus, aleluia, estava dando uma nova oportunidade para Pedro, uma nova reafirmação, aleluia, que ele poderia reafirmar sua confissão, ainda que ele tinha negado Jesus ali atrás, onde eu vou ler daqui a pouco, que fala sobre quando ele negou a Jesus. Ele estava reafirmando novamente a sua confissão, aleluia. Por isso que Jesus perguntou uma vez, aleluia, aleluia, Pedro, tu me amas? Aleluia, Pedro, tu me amas? Aleluia. Não que Jesus não soubesse, aleluia, mas ele queria ouvir da boca dele. O Senhor deseja ouvir da nossa boca, aleluia, o quanto nós amamos o Senhor. E muito mais do que o quanto nós amamos o Senhor, o quanto que Ele pode contar comigo e contigo, aleluia. Para que nós não estejamos negando o nome do Senhor, aleluia, aleluia. A repetição da pergunta de Jesus serviu para restaurar a Pedro, aleluia, como um apóstolo restaurado e prepará-lo, né, para ser o grande apóstolo que ele foi, aleluia. Porque o Senhor, quero dizer, independente de você e eu em algum momento termos negado o Senhor Jesus em algum momento da nossa vida, aleluia, aleluia, o Senhor nos dá oportunidade, assim como Ele deu a Pedro, aleluia. Aleluia, de nós fazermos de novo, de nós tentarmos de novo, de nós nos levantarmos de novo, de nós prosseguirmos de novo. Aleluia, o Senhor não desiste de nós. Mesmo quando, diante dos nossos erros, né? Um erro grande, né? Negar o Senhor. Aleluia, um homem que andava com o Senhor, juntamente com os outros discípulos, que viu os sinais e prodígios e maravilhas que o Senhor fazia. Ele não é como nós que conhecemos ao Senhor, aleluia, pela Bíblia, aleluia, né? Nós andamos com o Senhor pela nossa fé que nós temos na palavra de Deus, aleluia. Mas eles andaram com Jesus fisicamente, nós andamos com Jesus espiritualmente, porque nós cremos no Senhor, aleluia. Mas eles andaram com Jesus lado a lado, foram instruídos, ensinados, aleluia. E mesmo assim, aleluia, aleluia, eles amavam o Jesus, aleluia, que eles viam, que eles conheciam. Nós amamos o Jesus que nós não vemos, né? Mas nós cremos, aleluia, aleluia. E mesmo assim, ele negou a Jesus, aleluia. E após a ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos e esse encontro que ele teve, aleluia, com Pedro foi nessa terceira, aleluia, nessa terceira aparição, depois da ressurreição do Senhor Jesus. Vou ler agora aqui, aleluia, em João, aleluia, em Lucas, em Lucas 22, aleluia, 54 diz assim: Pedro nega a Jesus. Como eu falei, né? Anteriormente ele havia negado a Jesus. Por isso que o Senhor fez essa pergunta para ele, para que ele viesse a reafirmar, aleluia, o seu amor por Deus e ser reconciliado com ele. Porque muitos historiadores dizem que depois dessa negativa de Pedro, onde ele negou a Jesus, ele voltou, aleluia, para a pesca. Talvez no seu coração ele se sentiu tão culpado, aleluia,
que ele achou que não dava mais para ele continuar, que não dava para ele mais, né, continuar no seu ministério. Quantas vezes isso não acontece com a gente, né? Aleluia. Quantas vezes nós achamos que não dá mais por causa de um erro, por causa de algo que nós fizemos no passado ou até nos dias de hoje nós podemos fazer, aleluia, ter atitudes que não combinam com a fé que nós professamos e nós achamos que por causa de um erro, por causa de uma negativa, aleluia, nós não podemos mais, aleluia, continuar, nós não podemos mais fazer a obra, nós não temos mais a capacidade de falar do nome de Jesus, nós não podemos mais fazer aquilo que o Senhor nos incumbiu de fazer, aleluia. Em Lucas 22, 54 diz assim: então prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro, está falando de Jesus, né? E Pedro o seguia de longe. E havendo-se, aleluia, saiu daqui da página, Jesus da glória. Aleluia. Aleluia. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: não sou. Aleluia. E passada uma hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Aleluia. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, aleluia, como lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Deus havia falado, aleluia, que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro o negaria. E realmente aconteceu isso. E quando isso aconteceu, ele se lembrou das palavras do Senhor, aleluia. E ele chorou amargamente. Ele chorou, ele se lembrou da palavra. E ali talvez ele já tenha imediatamente se arrependido, mas também por outro lado ele pensou: e agora não vai dar mais, eu neguei a Jesus, aleluia, eu neguei a Jesus, como que eu vou, aleluia, ser perdoado, aleluia, como que eu vou recomeçar, como que eu vou fazer agora, aleluia. Vocês entendem por que o Senhor, aleluia, voltou para ele depois, aleluia, aleluia, e falou para ele, aleluia, na terceira vez, depois que ele ressuscitou, aleluia, ele chegou, teve esse encontro com Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Ele estava ali querendo dar uma oportunidade para Pedro, porque ele sabia do coração dele, aleluia, que embora ele tenha negado o Senhor, aleluia, ele o amava. Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E quantas vezes nós não somos assim como Pedro? Nós amamos ao Senhor, nós amamos ao Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida, aleluia. Ele é o Deus da nossa história. Mas em algum momento, como eu falei, aleluia, nós podemos ter negado Ele, e às vezes nem sabemos que negamos. Quem sabe nós negamos eles e não negamos a Ele e não temos nem ideia,
né? Nem foi proposital e nem achamos que o fizemos isso. Mas nesse dia de hoje o Senhor nos convida, aleluia, independente da nossa condição, independente dos nossos erros, aleluia. O Senhor não é o Deus que aponta os nossos erros, o Senhor é aquele que estende a mão, aleluia. Aleluia, quando Pedro achou que não dava mais para ele, quando ele pensou, eu vou voltar novamente para a pesca, porque eu neguei o meu mestre, aquele que andava com ele, que ensinava todas as coisas a ele. Aleluia, o Senhor veio com amor, aleluia, com misericórdia, aleluia. E falou para ele, Pedro, não acabou, aleluia. Apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, eu coloquei algo nas tuas mãos, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor está falando contigo nessa tarde. Aleluia, faz aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para você fazer e que você sabe que você tem que fazer e não faz. Aleluia, o Senhor está falando, apacenta as minhas ovelhas, faz a minha obra, faz o meu querer, faz a minha vontade, deixa eu te usar, deixa eu tomar a tua vida nas minhas mãos, me dá a direção do teu barco, da tua vida, da tua história, deixa eu ser o teu Deus, eu não me esqueci de ti, aleluia. Como o Senhor não se esqueceu de Pedro, Pedro era escolhido do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o amor que Deus tem por nós. Um amor que não desiste de nós, mesmo em meio, né, dos nossos erros, mesmo em meio às nossas falhas, porque todos nós somos falhos, imperfeitos, somos pecadores redimidos no sangue do Cordeiro, mas nós pecamos e falhamos todos os dias. Mas mesmo assim o Senhor não desiste de nós, é um coração contrito e quebrantado, o Senhor diz que não desprezará. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Ele veio querendo ouvir de Pedro que ele já sabia. O Senhor sabe que nós o amamos, o Senhor sabe que você ama a Deus, o Senhor sabe que nós o amamos, mas muitas vezes Ele quer ouvir da nossa boca. Aleluia, Ele quer ouvir da nossa boca o quanto nós o amamos. E não é o amor humano, é o amor ágape, é o amor incondicional. Aleluia. O Senhor deseja que nós venhamos ter por Ele um amor incondicional, não um amor humano, passageiro, um amor de uma amizade, um amor comum, mas um amor incondicional, porque o amor dele é incondicional por nós. Aleluia. Deixa essa palavra nessa tarde para a nossa meditação, aleluia, porque eu creio que Pedro só foi Pedro por causa dessa grande restauração, aleluia. A oportunidade que o Senhor deu para a vida dele, de ser restaurado, aleluia, de ter reconhecido que realmente ele negou o Senhor, de que realmente ele errou, né? Eu até escrevi aqui, Deus deu a Pedro a chance de reparar a sua confissão pública, porque publicamente ele negou o Senhor diante de 3 pessoas, e também publicamente o Senhor deu a oportunidade, a chance dele reparar a sua confissão pública. Após a negação e o abandono do ministério, né, ele se sentiu culpado, e o amor de Deus foi tão grande, né, o amor de Jesus por ele, que Deus deu a ele essa oportunidade, a mesma que ele nos dá todos os dias ao qual nós acordamos, o Senhor nos dá a oportunidade, aleluia, de dizermos a Ele quanto nós o amamos, pelas nossas atitudes, aleluia, aleluia, louvado e engrandecido seja o nosso nome do Senhor, aleluia, e que que nossos comportamentos, eles combinem com as nossas atitudes, que nós não venhamos falar uma coisa e que nosso comportamento venha dizer outra, e nem que nosso comportamento venha dizer uma coisa e as nossas atitudes venham dizer outras, mas que nós venhamos ser alinhados pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, para andarmos alinhados,
em concordância com aquilo que nós professamos, a nossa fé, a nossa conduta de fé na presença do nosso Mestre, assim como foi Pedro. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que Deus esteja abençoando a todos. Ao final desse vídeo, que se você puder estar compartilhando com demais pessoas essa palavra, dando seu like, né, no canal. Esse canal não é meu, esse canal é nosso, esse canal é do Senhor Jesus, para glorificar e exaltar o nome daquele que tudo é, que tudo faz, que tudo pode na nossa vida. Ele é Deus, Ele é nosso mestre. Ele não era apenas o mestre, aleluia, de Pedro e dos discípulos. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, aleluia. E é por isso que nós estamos aqui. Aleluia, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, nós temos esperança, porque o Senhor é a esperança da glória. A esperança da glória é o Senhor na minha vida e na sua vida. Portanto, o que o Senhor espera é ouvir o quanto nós o amamos, o quanto nós o queremos, o quanto nós o desejamos, o quanto nós estamos dispostos, aleluia, a ir até o fim, em nome de Jesus, aleluia. E fazer a sua vontade, fazer a sua obra e sermos seus discípulos. A palavra de Deus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Mas essa é a palavra da verdade. Aleluia, foi para isso que o Senhor nos ungiu, aleluia. O Espírito do Senhor está sobre nós, pelo que Ele nos ungiu para pregar as boas novas, aleluia. Aos presos, aos aprisionados, aos encarcerados espiritualmente, fisicamente, aqueles que estão precisando de uma libertação, de uma palavra, de uma cura, aleluia. Foi para isso que se manifestou, aleluia, o Filho de Deus, para desfazer as obras, aleluia, do diabo. E Ele quer usar as nossas vidas para isso, a minha vida, a sua vida, como Ele usou a vida de Pedro, mesmo sendo imperfeito, mesmo tendo errando, mesmo tendo negando, foi o mesmo Pedro que em Atos dos Apóstolos, depois da descida do Espírito Santo, ele ganhou mais de 3.000 almas para o Senhor Jesus numa só pregação. Um homem que outrora negou a Jesus foi cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. E era inculto, não era um homem letrado, era um pescador, aleluia, de peixes. Mas ele pregou com a ousadia do Espírito Santo, aleluia, cheio do Espírito Santo, aleluia, e mais de 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus, aleluia, por causa de uma alma rendida, por causa de uma alma arrependida, de alguém que verdadeiramente se converteu e que se arrependeu, aleluia, de um dia ter negado o seu mestre. Que nós não venhamos negar o Senhor Jesus. Eu sei que muitas são as oferendas nesse tempo presente, aleluia, mas que nós não venhamos negar o nosso Senhor, o nosso Salvador, aleluia, aleluia. E mesmo que você tenha negado, que você ouvindo essa palavra, você descubra que você tenha negado o Senhor em algum momento, Ele não te descarta, Ele não te rejeita, Ele te ama, Ele te chama, Ele quer te restaurar como Ele restaurou a Pedro, e quer te colocar de pé de novo, e quer te ungir, e quer que você faça a sua obra, aleluia. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, aleluia. Vou estar orando para encerrar esse vídeo, que o Senhor, meu Deus, meu Pai, esteja abençoando a sua casa, a sua família, o seu ministério, que você se deixe ser um Pedro, aleluia, nesse tempo, aleluia. O Senhor te pergunta nesse dia de hoje, tu me amas? Aleluia. Tu me amas? Aleluia. O Senhor pergunta para nós nessa tarde, tu me amas? Aleluia. É só isso que o Senhor quer saber. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, faz a minha vontade, faz aquilo que eu já coloquei no teu coração. Não foi o homem que colocou no teu coração, foi eu, diz o Senhor. Apacenta as minhas ovelhas.
Senhor, meu Deus e meu Pai, que privilégio te servir, Pai. Que privilégio ser chamado pelo Teu nome, Senhor. Que nós não venhamos negar, Senhor, esse privilégio, Pai, de termos sido escolhidos por Ti, Pai, chamados por Ti, como diz a Tua palavra, Tu és meu. Deus, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos que nessa tarde estão comigo, Senhor. Aleluia, nessa live, Pai. Deus, em nome de Jesus, e ainda que alguém esteja sentindo que em algum momento da sua trajetória, da sua caminhada, eles possam ter negado a Jesus de alguma forma, Pai, Tu é aquele que resgata, Tu é aquele que transforma, Tu é aquele que restaura, Tu é aquele que chama de novo para perto, Pai. Tu não és como o homem, Senhor, aleluia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, faz uma obra na vida de cada um de nós, Pai, para que nós possamos te amar mais. Coloca do Teu amor, porque até o desejo de te adorar, de te amar, de estar na Tua presença vem de Ti, Senhor. Tudo vem de Ti, até o desejo de te amar, de te servir, de estar na Tua casa, de fazer a Tua obra. Deus, em nome de Jesus, nessa tarde, Senhor, resgata, Senhor, aquele que está perdido, aquele que está longe da Tua presença, aquele que está se sentindo distante, porque em algum momento pecou, porque em algum momento fez alguma coisa errada e acha que não dá mais para continuar, que não dá mais para pregar, que não dá mais para louvar, que não dá mais para fazer nada para Ti, Senhor. Vai ao encontro dessa pessoa nessa tarde e faz uma obra, Senhor, na vida dessa pessoa, Pai, que está me ouvindo nessa tarde. Pelo poder da palavra de Deus, visita cada um, Senhor, assim como Tu fizeste com Pedro, Pai. Aleluia, Senhor, Tu apareceste a Pedro, Senhor, aleluia. Como assim o Senhor já tinha aparecido aos outros discípulos também, mas pela terceira vez o Senhor apareceu e teve esse encontro com Pedro, só para dizer para ele, aleluia, que não tinha acabado, que o Senhor não tinha desistido dele, que o Senhor tinha um ministério na vida dele, porque ele foi um grande apóstolo, Senhor, aleluia, Deus. E o Senhor é assim conosco, Pai. O Senhor é assim com aquele que ouve, com aquele que está desanimado, com aquele que está caído, com aquele que está prostrado, com aquele que está achando que, aleluia, o tempo passou. Ah, porque eu tô velha demais, porque eu tô velho demais, porque o meu tempo já passou. O Senhor não tem mais nada comigo. O Senhor diz que não. Aleluia. Eis que eu tenho uma obra contigo, diz o Senhor. Alabassure, canta alamassaia. Eu não me esqueci de ti, diz o Senhor. Alabassúria. Aleluia. Aleluia. Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja na terra, abençoa os Teus servos que estão ouvindo essa palavra nesta tarde, abençoa a sua casa, a sua família, os seus filhos, Pai. Faz uma obra, Deus. Tu é Deus de obras, Pai. Em nome de Jesus, faz uma obra na vida de cada um nesta tarde, Senhor. Em nome de Jesus, e restaura, Pai. Usa cada um segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. Derrama os dons, Senhor, nesta tarde. Derrama talentos nessa tarde. Derrama, Senhor, capacidade, discernimento, sabedoria. Derrama unção, graça, força, poder, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que os Teus servos estão precisando, Senhor, na caminhada, Senhor, para prosseguir na caminhada, Pai. Abra a porta da palavra. Derrama unção, Senhor, para eles estarem te louvando, aqueles que têm o ministério do louvor, Senhor, que é muito, aleluia, atingido pelo inimigo, Senhor, aleluia. Toma eles nas tuas mãos, aqueles que têm deixado de louvar por algum motivo, Senhor, aleluia. Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, toma a Tua igreja, toma o Teu povo, toma os Teus filhos, os meus irmãos, Senhor. Ah, Senhor, onde chegar, Senhor, essa palavra, Senhor, que o Senhor esteja levantando, Senhor. Que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor esteja curando, assim como o Senhor fez na vida de Pedro, o Senhor faça nas nossas vidas, Pai. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra nesse dia de hoje e que o Senhor esteja abençoando a sua vida e continue firme.
né? Falhos todos nós somos, assim como Pedro foi falho. Todos nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Perfeito é só o Senhor Jesus, mas nós podemos, aleluia, aleluia, sermos pessoas maleáveis, né? Nosso barro pode ser um barro maleável, nós podemos escolher não sermos endurecidos, mas sermos maleáveis para que o Espírito Santo esteja trabalhando em nós e através de nós e fazendo uma grande obra, amém? Uma boa tarde, e a paz do Senhor e Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.